Capítulo 27 de Mateus. Verso 11. Descobri que esse óculos aqui está me fazendo ficar tonto. Estou fora dele. A inscrição do CETEB está lá fora já, tá? Do ano 24. CETEB também? CETEB também lá fora já está as inscrições sendo realizadas, tá bom? A mesa está lá fora. CETEB é outro curso. Eu vou tentar ler sem esse óculos. Jesus estava em pé ante ao governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo então com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, acostumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não te envolva com estes justos, porque hoje, em sonho, eu muito sofri a este respeito. Que coisa séria isso, irmãos. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo, porque disse Barrabás. Vou ler novamente. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a Barrabás e fosse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam a Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei de Jesus? E eles disseram: Seja crucificado. Responderam todos. A leitura continua. Que mal fez este? Perguntou-lhes Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. E aqui nós temos uma base muito forte. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Eu estou inocente no sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo, outra palavra perigosa, e o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou a Barrabás. E após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, não é uma palavra de Rubem. Esta é a palavra do Evangelho.
Fala a cada um de nós nesta manhã, antes de sentarmos à mesa do Senhor, para este momento tão solene, tão forte, tão santo, porque vamos tocar em dois elementos que fala do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um possa, Senhor, durante esta palavra, fazer a sua própria reflexão, preparando para este momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Este momento da ceia do Senhor, eu creio que ele deve nos levar a ter um momento de reflexão sobre a nossa vida espiritual. Volto a insistir, este momento de Santa Ceia deve ser um momento de reflexão da nossa vida espiritual. Fazer uma avaliação da nossa própria vida. Porque o que vemos dentro desse texto, algo muito interessante. Vemos um Pilatos que preferiu preservar a sua reputação política a defender um inocente do sofrimento e morte. E isto nos mostra, irmãos, o que é o coração do ser humano. Vejamos, se ele fizesse isto, ele seria criticado e perderia o seu posto. E para não perder o seu posto, ou a sua importância dentro daquele cenário deles, então ele preferiu não se comprometer e proteger a sua própria vida. E aí você vê exatamente o que é o coração do homem. O ser humano se torna muitas vezes insensível diante de certos momentos da vida. Foi o que aconteceu com este homem. Ele crucificou, porque ele podia defender, ele podia livrar, mas ele não o fez. Por quê? Volto a insistir, porque a sua reputação seria quebrada. Vemos uma multidão também, no segundo aspecto, uma multidão vencida pelo ódio, sendo usada pelo maligno, e fizeram uma declaração louca, condenando os seus próprios filhos, dizendo que o sangue deste inocente caia sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos. Está escrito no verso 25. Dá uma olhada para você ver. Irmãos, isso aqui é algo sério. Eles estavam exatamente condenando os seus filhos, destruindo a vida da sua geração. Eles disseram: caia sobre nós o sangue do inocente. Isto é muito sério, irmãos. E aqui eu deixo uma palavra aos irmãos: nunca perca a oportunidade de abençoar os seus filhos. Ouça bem, homens e mulheres de Deus. Muitas vezes um homem, no ímpeto, às vezes daquele momento de desespero, porque o filho às vezes faz uma pequena malcriação, faz um pequeno que é normal, ele diz assim: você não vai ser nada, não vai dar para nada. Não cometa este assassinato nos seus filhos, porque você vai ter o resultado mais tarde daquilo que você fala. Abençoe seus filhos, mesmo que eles sejam um pouquinho, às vezes até rebelde, mas Senhor, eu coloco debaixo das suas mãos e eu abençoo em nome de Jesus. Tenha autoridade espiritual sobre os seus filhos. É isto que nós temos que fazer. Este foi um mau exemplo que nós não podemos imitar. Esses
essa multidão enraivosa, endemoniada, que estava ali querendo ver a destruição do Senhor. E eles fizeram exatamente esta palavra, e isto tocou muito ao meu coração. Eles estavam condenando a sua própria geração. Pilato foi avisado pela sua mulher. Sua mulher teve um sonho, e este sonho a perturbou muito. E ele não está dizendo qual foi o sonho, mas ela disse que sofreu, porque Deus deve ter falado com ela sobre o mal que o seu marido ia fazer e quais seriam as consequências. E Deus revelou a ela, e ela mandou dizer a ele: olha, Pilato, muito eu sofri essa noite com sonho por sua causa, porque Deus falou ao meu coração que o que você vai fazer, você está fazendo, é algo criminoso. Mas ele estava completamente cego. A única coisa que ele não queria perder é o seu status. Isto é sério, irmão. Quantas pessoas estão preferindo os prazeres deste mundo, que vai passar, a receber a salvação, que é eterna? Preferem vender esse momento de salvação barato para este mundo, porque aqueles que ficam neste mundo, eles estão negociando a sua salvação, o seu futuro eterno, eles estão vendendo. Prefere viver aqueles momentos que o mundo oferece de prazeres, entre aspas, que destrói o ser humano, mas eles não abrem mão do prazer, não abrem mão. Uma das coisas sérias, eu quando aceitei o Evangelho, eu tinha 20 anos de idade, novo, não era um garoto feioso, andava bem arrumado, mas com 20 anos de idade, sem pai e sem mãe, sem ninguém para mandar na minha vida, eu podia fazer uma opção: eu vou aproveitar o mundão. E o mundão estava bom, e está aberto ainda hoje. A porta do mundo continua aberta. Mas quando eu me converti ao Evangelho, eu lá dentro do meu coração disse: não vale a pena, eu quero a minha salvação eterna. E eu renunciei a tudo para poder servir a Deus. Este é o preço que nós pagamos. E eu estava lembrando dessa canção de manhã, e eu esqueci da letra. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito. Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas e nos tem com os nossos olhos em Cristo, não podemos abrir mão, irmãos. Qual será o final de uma pessoa que rejeita o Evangelho? Qual será o final de uma pessoa?
Está registrado em 24 de Mateus. A palavra do Senhor diz o que vai acontecer com uma pessoa que rejeita o Evangelho quando ela morrer, que chegar diante do Senhor, o que ela vai sofrer. Está escrito. Mateus 24. Está escrito aí, irmãos. Uma parábola do bom servo e do mau. Diz a palavra do Senhor. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e nem hora que não sabes, e castigá-lo-á, lançando-lhes a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não vai adiantar chegar lá e falar assim: ah, Jesus, eu não sabia que era que era assim que ia acontecer. Não, Jesus. No céu não tem papo. No céu não tem jeitinho. Você precisa entender isso, nós precisamos e já entendemos. Mas há pessoas que resistem ao Evangelho. Não quer, não quer, não quer, vai chegar, não quer, não quer, não quer. E no final, vão chegar diante do Senhor, tentando se justificar. Não há como justificar, porque quem nos justifica é Jesus Cristo. É através dele, é através da salvação nele. É ele que nos justifica. Ele vai dizer para mim e para você: vinde bendito do meu Pai, entrai de posse, tome posse, porque está preparado para você. Então pense sobre isso, irmãos. O Senhor cumpriu a profecia, portanto, de Isaías. Ele foi levado como um cordeiro para tirar a lã. Quantos aqui já tiveram a curiosidade de parar para ver os tosqueadores? Alguém aqui levante a mão. Você nunca parou para ver, não? Não é possível. Só você. Você nunca teve curiosidade de olhar? Já passou filme? Eles pegam a ovelha, ela não berra. Eles pegam ela, levam, deita ela no chão, ela fica quieta. Pega uma máquina, vai jogando. Sai um monte de lã assim de cada um. Ela depois sai dali só na pele, coitadinha. Irreconhecível. Mas ela não gritou. A Bíblia diz então que Jesus foi levado como um cordeiro perante aos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por que ele não abriu a boca? Porque o desejo dele, a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Ele veio para salvar, ele veio para cumprir aquilo que o Senhor queria. Jesus, o importante era fazer a vontade do Pai diante, dessas coisas que acontecem. E agora eu digo aqui, não adianta lavar as mãos. Não adianta lavar as mãos. Não adianta lavar as mãos. É preciso lavar o coração. O problema está aqui dentro do coração. É preciso limpar o coração. Vou terminar dizendo algo que tem bem e devemos ter um cuidado especial, é sobre a nossa consciência. Preste atenção. Quando a nossa consciência é corrompida, a nossa consciência, ou seja, você tem consciência do que é certo, mas você não faz.
Você tem consciência que não deve praticar certas coisas e você pratica. A nossa consciência é algo que nós devemos conservar de uma maneira muito especial. Porque eu digo aqui, quando a nossa consciência é corrompida, a pessoa entra num estado de apodrecimento dos valores mais importantes da vida de um ser humano. A vida não passa a não ter mais sentido. Portanto, vamos entender isto. Os valores mais importantes do ser humano possui, foi o que Pilato fez. Ele lavou as mãos, mas ele não lavou a sua consciência. Ele foi com aquele peso: eu ajudei a matar o Filho de Deus. E quando uma pessoa rejeita o Evangelho, ela está praticando um ato, dizendo: eu não aceito a salvação de Jesus. Eu abro mão da salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Que a nossa consciência não entre nesse estado. Porque não há nada pior do que a consciência. Conserve a sua consciência em Deus. Viva uma vida para Deus. Haja o que houver, custe o que custar. Não abra mão. Oremos. Nosso Deus e Pai, deixo esta palavra no ar para aqueles que estão distantes, que certamente vão assistir em algum momento. E eu espero no Senhor que esta palavra venha tocar naqueles que estão longe e distante. Porque quanto a nós já estamos aqui, Pai, para nós só serve como uma advertência, para que a gente não venha descuidar da nossa própria vida com o Senhor. Abençoa, portanto, a cada um dos teus servos. E agora prepara a nossa consciência para sentarmos à mesa do Senhor, e o faremos com alegria e com temor, em nome de Jesus. Amém.